Boa tarde a todos. Peço desculpa, mas de facto o trânsito de Lisboa é o verdadeiro culpado. E os acidentes, nós só o trânsito com os acidentes em cima do trânsito desta hora que dia fez com que a professora Wanda Anastácio tivesse chegado mais tarde do que gostaria, com certeza. Mas queria cumprimentá-los todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui presentes na Fundação para participarem numa conferência promovida pela Fundação e, neste caso, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar a professora Wanda Anastácio, que eu já não vejo há alguns dias, como costumo dizer, e há muitos anos, na realidade. Mas é um prazer recebê-la aqui, na Fundação, e agradecer, desde já, a disponibilidade para nos vir trazer aqui um assunto que parece suscitar e suscita seguramente a maior curiosidade e seguramente o maior interesse. Queria cumprimentar também o Dr. António Cristiano Tavares, por presença inestimável de apoio aqui à Fundação na organização destas conferências. E, portanto, passaria já para dar uma breve nota da apresentação curricular da professora Wanda Anastácio. Faz em 1994 o doutoramento em Estudos Portugueses, concluído na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação Visões de Glória para uma interpretação da poesia de Pedro de Andrade Caminha. Em 86, tinha feito mestrado em Literatura Portuguesa, concluído na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a dissertação Os Textos de Romances no Romanceiro e Cancioneiro do Algarve, de Ataíde de Oliveira, uma tentativa de edição crítica. Em 81, tinha feito a sua licenciatura em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem publicado uma extensa obra literária sobre variedíssimos temas. É professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é, como saberemos, autora do livro com o título dado justamente a esta conferência, Quem foi Frei Bartolomeu Ferreira, primeiro censor dos Lusíadas. E é justamente sobre este tão estimulante tema que a professora Wanda Anastácio irá hoje dissertar e elucidar-nos, para que, em conjunto, possamos refletir e sair daqui desta tarde outonal mais enriquecidos culturalmente. Não gostaria de terminar sem anunciar o tema da nossa próxima conferência, deste ciclo, o ciclo dos poemas ou disciplinares, que vai ter lugar no dia 6 de novembro, referida pela doutora Luciana Lieberfarm, e que se intitula, também com a sua obra recentemente publicada, Eduardo antes de ser Lourenço. Apelando já à vossa participação. Renovando os agradecimentos e agradecendo a todos também que estiveram aqui na preparação desta conferência, sem mais palavras, seria, não todos isto, pode ter o que quiser, devemos todos apreciar cada palavra que vai dizer. Professora, muito obrigado. Então, muito boa tarde. Eu começo por agradecer. Peço desculpa. Realmente. Então, começo por agradecer o convite que me foi dirigido, tão amável, tão generoso, pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Fundação Cidade de Lisboa, e na presença, na pessoa do Dr. António Carmona Rodrigues. Desculpem, agora vamos melhorar aqui o nosso diálogo. Quem foi Frei Bartolomeu Ferreira, o primeiro censor dos Lusíadas? É essa pergunta que me proponho responder durante esta breve conversa. Acerca do primeiro censor dos Lusíadas, este Frei Bartolomeu Ferreira, existe uma lenda criada pela historiografia literária do final do século XIX. A lenda diz que se trataria de um censor benévolo, de grande tolerância, de grande erudição e que, graças ao seu grande gosto literário, apurado gosto literário, teria sido capaz
de perceber, logo em 1572, o valor do poema épico camoniano. As representações de Camões em circulação no século XX contribuíram para dar corpo a esta imagem. Por exemplo, o pintor António Carneiro dedica 2 telas a uma cena imaginária, imaginada por ele, em que o poeta teria lido o seu poema épico a Frei Bartolomeu e aos frades de São Domingos. E isto é interessante porque se nós olhamos para os quadros, que o cenário que está por trás evoca, curiosamente, acho que a todos nós deve evocar o claustro dos Jerónimos, que só realmente muito recentemente, muitos séculos depois da morte de Camões, é que passou a albergar, passou a ser um lugar de, digamos, um lugar de memória camoniana. Então, António Carneiro tem esta tela de 1927, depois tem outra em 1929, que do Porto. Aqui temos uma encenação muito parecida, com os frades sentados, há sempre um frade um pouco mais velho que nós podemos imaginar que será Frei Bartolomeu Ferreira, mas a verdade é que isto é uma cena que provavelmente nunca existiu. E se eu conseguisse mostrar um bocadinho uma breve passagem do filme realizado por Leitão de Barros em 1946, e agora tenho algum retorno, se calhar precisar da sua ajuda, podemos ver que mesmo mais tarde, mesmo em 1946, encontramos de novo esta figura apresentada como o censor benévolo. Quer dizer, em vez de ser um censor, é um homem tolerante e erudito, culto, que imediatamente está do lado de Camões. Vamos ver se conseguimos, senão eu também posso contar o que é que acontece. É uma pequena cena que não chega a 30 segundos. Se conseguirmos mostrar o link também escrito. Já temos. Está aqui. Já realizando todas as deficiências para o paciente. Nada foi por nada. A ser do dia que vivi, eu conheceva aqui com o choro em Portugal. E graças do bom privado, confesso que devia censura. Eu tenho também os resultados da licença que dei. Abraço os famosos, estão no tudo. Eu fiz um tempo que não queimei, seja tudo antes. Eu não sei se conseguiram ouvir, há uma pequena cena, eu queria só voltar ao PowerPoint. Há uma curta cena, quase no final do filme, quando Camões regressa a Lisboa e quer publicar o seu poema, em que se vê Frei Bartolomeu Ferreira saindo do convento, encontrando Camões e diz: estive a ler durante toda a noite os Lusíadas e o meu quarto ficou cheio de Portugal. E portanto, dei um parecer que vai permitir publicar esta obra. Tenho algum receio do que me possa acontecer, mas realmente este poema é excepcional, não podia deixar de permitir a sua publicação. Não há nenhuma, queria começar por dizer que não há nenhuma base documental, nem para a cena de António Carneiro, nem para esta ideia que aparece encenada no filme de Leitão de Barros. Mas a verdade é que isto é a cristalização de toda uma corrente de interpretações que transforma um homem que fez carreira na Inquisição como censor de livros, era o principal revisor, mas a palavra era revedor, que se usava, revedor de livros da segunda metade do século XVI. Passaram pelas mãos dele mais de 70% das obras que foram publicadas em Portugal no século XVI. E, portanto, segundo esta lenda dourada, de onde é que vem esta lenda dourada? Na verdade, na origem vem
desta primeira censura, que está aqui do lado direito, e que acompanha a publicação da primeira edição dos Lusíadas, que saiu em 1572. E o que diz o texto da censura é isto, talvez consigam ler melhor aqui. Diz: vi por mandado da Santa e Geral Inquisição estes 10 cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valerosos feitos em armas que os portugueses fizeram em Ásia e Europa, e não achei neles coisa alguma escandalosa, nem contrária à fé e aos bons costumes. Somente me pareceu que era necessário advertir os leitores que o autor, para esclarecer a dificuldade da navegação e entrada dos portugueses na Índia, usa de uma ficção dos deuses dos gentios, aqui gentios no sentido dos pagãos. E ainda que Santo Agostinho, nas suas retratações, se retrate de ter chamado nos livros que compôs de ordine às musas deusas, todavia, como isto é poesia e fingimento, e o autor como poeta não pretenda mais que ornar o estilo poético, não tivemos por inconveniente a ir esta fábula dos deuses na obra, conhecendo-a por tal, ou seja, como fábula, não é? Como uma história inventada, e ficando sempre salva a verdade da nossa santa fé e que todos os deuses dos gentios são demónios. E por isso me pareceu o livro digno de se imprimir. E o autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas, em fé do qual assinei aqui e cá vem a assinatura do Frei Bartolomeu Ferreira. Este é, no fundo, o início da criação da lenda. Quando ele diz aqui que não vê nada contrário à fé e aos bons costumes, começa tudo a pensar naquele canto nono, na Ilha dos Amores, naquelas ninfas todas naquelas tristes figuras, ou aliás, alegres figuras, conforme olharmos para a coisa, e, portanto, parece que era preciso ter uma visão muito aberta para aprovar este livro. Não me vou alongar muito na análise da licença, mas queria citar a propósito uma opinião do professor Artur Anselmo, que há pouco tempo era presidente da Academia das Ciências, que ele tem um texto em que diz o seguinte: diz, dificilmente um historiador do livro aceita de olhos fechados a lenda de um Frei Bartolomeu Ferreira salvando os Lusíadas da senha inquisitorial, do mesmo modo que qualquer professor de natação rejeita a lenda de Camões a salvar o poema épico das ondas do mar após um naufrágio não menos lendário. De facto, temos que pensar que não havia plástico no século XVI. Portanto, era realmente difícil nadar com uma mão só. Fica bem nos filmes, nas representações, mas se realmente quisermos ser realistas, a coisa parece que não cola assim tão bem. Ora, o que eu me proponho fazer aqui durante o resto do tempo que me concederam é uma reflexão sobre esta espécie de lenda dourada que se criou à volta desta figura e que eu procurei organizar em torno de 3 questões fundamentais. A primeira é quando e como se cola a Frei Bartolomeu Ferreira a imagem do censor benévolo. A segunda questão seria, então, que factos ou que documentos permitem confirmar ou refutar essa imagem? E, finalmente, em que medida a construção da lenda de Frei Bartolomeu Ferreira pode alertar-nos para as dificuldades que enfrenta o historiador no momento em que se vê confrontado com factos do passado que são, do seu ponto de vista e do da sua época, chocantes, inadmissíveis ou incompreensíveis. Isto é uma coisa que alguém que trabalha sobre o passado, mesmo todos nós, quando começamos a olhar para o século XVI, muitas vezes tropeçamos realmente com factos que são difíceis de encaixar para alguém que tem a cabeça dos nossos dias. Ora, peço desculpa. Então, vamos procurar responder à primeira questão. Podemos datar o início da construção da imagem lendária de Frei Bartolomeu Ferreira de 1890, quando Francisco Sousa Viterbo, que era um historiador que inclusivamente passava grande parte dos seus dias ali na Torre do Tombo e fez muita pesquisa, por exemplo, para Carolina Micaelis de Vasconcelos, que vivia no Porto e tinha dificuldade de se deslocar, portanto, era realmente um homem dos arquivos.
mas que publica nas páginas de uma revista chamada Círculo Camoniano um estudo a que chamou Apontamentos para o Estudo Literário do Primeiro Censor de Camões. Ora, nesse primeiro trabalho, Sousa Viterbo vai distinguir Frei Bartolomeu Ferreira dos restantes censores do seu tempo, dizendo que ele era diferente. Por exemplo, em relação aos outros censores, ele diz que todos eles obedeciam mais ou menos, não ao sentimento do belo, mas ao sentimento do fanatismo. Eram casuístas, não eram literatos, e faz pena ver como as mais belas produções da fantasia estavam sujeitas aos caprichos, tantas vezes ridículos e infantis, da teologia. Portanto, ele começa, realmente, neste primeiro artigo, começa a bater nos censores em geral, mas acaba por descrever Frei Bartolomeu Ferreira como o diferente. É uma exceção a esta regra. E diz, Bartolomeu Ferreira era não só um erudito, um enfronhado na literatura sagrada, mas também um amigo e cultivador das musas. Os poetas confiavam nas suas produções, esperando que ele as revisse e limasse. Os segredos da metrificação não lhe eram, portanto, desconhecidos. E tudo leva a crer que ele não se limitasse a emendar os versos dos outros, mas que exercitasse também a sua fantasia. Ou seja, não só Frei Bartolomeu Ferreira, na ótica do Sousa Viterbo, era um homem aberto, com uma tolerância excepcional em relação aos outros, mas era poeta. Ele não lhe custa acreditar, não temos prova nenhuma, mas a Sousa Viterbo realmente não lhe custava acreditar que ele fosse também poeta. Ora, em que é que se baseia Sousa Viterbo para fazer estas afirmações? Porque algum ponto de partida ele terá que ter, ainda por cima ele que era o homem dos documentos e ali da Torre do Tom, como visita. Como facilmente, é fácil de verificar que a maior parte das informações que ele recorre vai colhê-las numa obra que provavelmente muitos de vós conhecerão, que se chama Biblioteca Lusitana, que foi compilada, é uma obra que foi composta por Diogo Barbosa Machado no reinado de Dom João V, lá por 1745, e são 5 grossos volumes, 5 calhamaços bastante alentados, em que ele recolhe todos os autores que alguma vez escreveram, que ele teve notícia, que alguma vez escreveram em Portugal. E recolhe não só autores de obras impressas, mas também autores de obras manuscritas. Ele não faz distinção. E, de facto, na entrada que está na Biblioteca Lusitana, Barbosa Machado também não diz muito sobre Frei Bartolomeu Ferreira. Diz, por exemplo, que era natural de Lisboa, que professou no convento dos dominicanos, também aqui em Lisboa, e diz também que ditou muitos anos teologia, ou seja, ensinou teologia, e ainda que escreveu 2 obras, uma obra de um tratado teológico e uma biografia de Dom João III, que estaria desaparecido. Mas o próprio Diogo Barbosa Machado não chegou a ter nas mãos nenhuma destas obras. Portanto, acreditemos que ele tinha uma informação fidedigna, mas também não pôde descrevê-las. Mas, por exemplo, a Barbosa Machado não refere a responsabilidade que teve Frei Bartolomeu Ferreira, na organização do rol de livros proibidos, rol no sentido de lista, que foi impressa em 1581. Nem o facto de ter sido este mesmo frade a redigir uma lista de avisos e sentenças que incorporou nesse mesmo rol, dando instruções aos leitores de como é que deveriam usar aquela lista de livros proibidos. Diga-se de passagem que, do ponto de vista da biografia de Frei Bartolomeu Ferreira, hoje em dia também não sabemos muito mais do que isto. Mas Viterbo parte do princípio de que o revedor de livros conheceria a fundo as obras que examinava. Isso é o primeiro pressuposto, que é um bocadinho difícil se nós pensarmos que tudo lhe passava pelas mãos, porque ele era o revisor principal destinado, que por ele passaram todos, como vos digo, são quase 80% da produção impressa do século XVI e passou pelas mãos. Era preciso ser de uma erudição absolutamente extraordinária. Mas esse é o pressuposto de que
parte de Sousa Viterbo. Então, com base nesta ideia, vai concluir que a variedade de temas presentes nos livros que ele censurou era uma prova de que ele era um homem cultíssimo. Na ausência de factos sobre os quais basear a sua avaliação do caráter de Frei Bartolomeu Ferreira, Sousa Viterbo terá em conta referências colhidas entre escritos de alguns intelectuais, cujas obras foram censuradas pelo dominicano. Ora, é o caso dos poemas que lhe foram dedicados por Pedro Andrade Caminha e por André Falcão de Rezende, dois grandes poetas do século XVI da geração de Camões. É assim, se nós olharmos com atenção, acho que vamos perceber que estes poemas são textos de circunstância, destinados a captar as boas graças do censor. Mas, para Sousa Viterbo, a aceitação de emendas censoriais ou a atribuição ao frade do cuidado em ter uma livraria só com obras de boa letra e de grande verdade, ou seja, expurgadas, já eram provas de que estes autores o viam como um mestre na arte de fazer versos e um homem culto, dono de uma grande biblioteca. Ora, o poeta Pedro Andrade Caminha foi camareiro do Duque de Guimarães. E para quem, que é o mais normal, é que não se saibam quem ele foi, até porque ele teve uma vida breve, ele, por sua vez, era sobrinho e afilhado, nada mais, nada menos que do cardeal Dom Henrique, que era o Inquisidor-Geral, enquanto da mesma instituição em que o Bartolomeu Ferreira era censor e revedor de livros. Pedro Andrade Caminha permaneceu ao serviço da Casa de Bragança até morrer e deixou o maior autógrafo do século XVI que do património português. Não se preserva nada desta dimensão da cultura portuguesa. É um autógrafo que está aqui na Biblioteca Nacional e que tem cerca de 600 páginas, são 2 grossos volumes. Nunca publicou as suas obras, mas elas ficaram neste manuscrito, que é uma grande compilação. Mas pediu por várias vezes a Frei Bartolomeu Ferreira que lhe desse licença para que as suas obras circulassem em cópias manuscritas ou para as ler em voz alta, em público. Nós hoje até é difícil perceber que alguém precisasse de pedir licença para ler obras em público. Eu trouxe-vos uma imagem, não se vê muito bem, mas esta é a letrinha do Frei Bartolomeu Ferreira, já que não temos um retrato, temos pelo menos a caligrafia. Devo dizer que a ortografia dele deixa muito a desejar quando comparada com as dos humanistas desta altura. O próprio Pedro Andrade Caminha tem uma letra humanística inclinada para a direita maravilhosa. Ele, pronto, devia ser da geração anterior. Mas o que está aqui neste círculo é que o que aqui está escrito são várias licenças nesta página, porque ele escrevia, imaginem, um caderninho e pedia licença para difundir em cópia manuscrita ou para ler em voz alta. Depois, mais outros caderninhos e a pedir outra licença. Então, temos esta página em que diz, vi este livro, estou a ler do início, li este livro de epigramas do Sr. Pedro de Andrade, desde a regra que diz, ou seja, desde a linha tal até a linha tal, e não encontrei, tem, estão a ver aqui, 30 folhas escritas. A primeira regra do começo é teu digníssimo nome Grão Duarte, e a última do cabo é etc, etc. Portanto, ele inclusivamente diz qual foi a parte que reviu. E depois diz não tem nada contra a fé e os bons costumes e não consigo ler. Sem escrúpulos se podem ler e comunicar. Conseguem ler? Aqui assim não se consegue ler muito bem. Frei Bartolomeu Ferreira, de cada vez que ele faz uma licença, assina.
Muito bem. E aqui é outra das licenças, mas é a última, esta é uma que está no meio, há uma no fim, mas todo o manuscrito nestas 600 páginas, de 200 em 200, temos uma licença para aprovar isto. Ora bem, isto de que propósito é que aparecem estas autorizações para ler em voz alta? Não há muitas, mas corresponde exatamente a um dos tais avisos e sentenças que está no tal rol dos livros proibidos de 1581, que foi organizado por Frei Bartolomeu Ferreira. Aqui no parágrafo 5º, ele descreveu, está em letra de forma, mandamos, conforme a regra 10ª do catálogo tridentino, que todo o livro ou tratado escrito de mão, ou seja, manuscrito, não corra nem se comunicar e ler em voz alta, sem primeiro se mostrar a quem tem cuidado de rever os livros para que o aprove por escrito, porque tanto dano podem fazer os escritos de mão como os impressos. Portanto, isto não parece ser uma prosa de uma pessoa altamente tolerante que acha que os livros devem todos circular. Parece-me a mim. E se olharmos para os poemas que estes tais autores dedicam a Frei Bartolomeu Ferreira, também isto merece a nossa atenção. Se calhar com o mesmo texto podemos tirar conclusões que não são exatamente coincidentes com as de Sousa Viterbo. Por exemplo, Pedro Andrade Caminha escreve um epigrama que diz assim: ao padre Frei Bartolomeu Ferreira, com os meus versos para os examinar. Para poderem ser de ti aprovados, meus versos, e de todos bem ouvidos, devem primeiro ser de ti emendados, com mão de amigo e com cuidado lidos. Não sei se isto quer dizer que ele já era amigo dele, ou se quer dizer, olha, vou lá comigo para as costas pés, vê lá, com mão de amigo, se faz favor, não é? Não sei, deixa a vossa consideração. Serão com tua lima confiados, com tua aprovação bem recebidos, daquela ficarão cultos e puros, com esta poderão correr seguros. Ora, já agora vejamos o soneto que André Falcão de Rezende dedica ao mesmo frade. No caso de André Falcão de Rezende, ele elogia a livraria, ou seja, a biblioteca de Frei Bartolomeu Ferreira. E começa assim: lá onde o fértil Nilo rega e cria de plantas e animais grande variedade, plantou a Apolo e à imortalidade um grão pomar, um rei de Alexandria. Isto é uma alusão indireta lá onde o Nilo rega e cria, não é? Ou seja, ao Egito e à Biblioteca de Alexandria, famosa Biblioteca da Antiguidade. Depois assim, mas sem a distinção que dar devia do venenoso fruto ao de bondade, e sem tirar da má letra a verdade, só juntou copiosa livraria. Então, o rei de Alexandria, que viu na biblioteca, tem lá muitos livros, mas alguns não são bons. Bem, alguns estão ali cheios do tal veneno, que ele diz aqui, o venenoso fruto. Mas, em compensação, do pátrio Tejo cá, na Alta Ribeira, que honras, leão benigno, e nos cultivas, vês que pomar plantou nosso Ferreira, regado só das puras fontes vivas, e ornados da mão sua, dota e inteira, que livros tem e que obras tão altivas. Portanto, o grande contraste é que, se calhar, a biblioteca de Frei Bartolomeu Ferreira era mais pequena que a de Alexandria, é natural, mas muito melhor, porque só tinha verdades, não é? E coisas aprovadas pela Santa Sé. Ora, Sousa Viterbo parece não ter tido em conta a situação de dependência em que os autores intelectuais da época se encontravam em relação ao revedor de livros. Chega a interpretar a licença dada a uma obra manuscrita do pintor Francisco de Holanda e a resposta que este último dá a essa apreciação, claramente ditada pelo medo, como uma troca de mensagens entre amigos. Frei Bartolomeu escreve com efeito o seguinte, a censura que faz para uma obra que depois Holanda chegou a publicar, que se chama Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa. E diz: vi esta obra da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, que me parece docta e resoluta na tal faculdade,
que não há nela coisa contra a nossa sagrada religião. Somente tive beijo em uma regra é uma linha, não é? Que risquei por tocar por alguma via aos religiosos, que no tempo presente é perigoso. E já nos tempos antigos era tão venerado tudo o que então se tinha por religioso, que tinham por provérbio omite bater. Pode-se comunicar. À margem desta aprovação, quando eu vi isto, Francisco de Holanda escreve assim: dizer isto me arrependo, porque costumo muito nunca murmurar dos religiosos, que muito honro e estimo, e grandemente, como eles sabem. Se calhar era tudo isto, era verdade. Mas há aqui uma assimetria de poder que está por detrás destas palavras. Não é? E uma situação de dependência em que se encontra o Francisco de Holanda, que aliás é um grande pintor e um grande pensador do século XVI, em relação a este censor. Sousa Viterbo vai examinar um número considerável de licenças redigidas por Frei Bartolomeu Ferreira ao longo da sua atividade censória de mais de 25 anos. Partindo do princípio que ele só teria feito cortes quando os declara especificamente no texto das aprovações, pôde concluir que só teriam sido emendadas um número relativamente pequeno de obras. É só quando faz a apreciação da participação de Frei Bartolomeu Ferreira no tal índice de 1581 que o crítico parece integrar a atuação do dominicano no panorama mental do seu tempo, ao dizer que nesse rol se reflete a intolerância da época. Mas reparem, é da época, não é do Frei Bartolomeu Ferreira. Ele tem ali um certo carinho por esta figura. Está a compor aqui uma imagem que lhe custa abandonar. Portanto, ele reflete a intolerância da época, não é? Desculpa. E o espírito do próprio autor, que não podia isentar-se dela. Aí podemos avaliar não só o seu modo de pensar, mas também o seu estilo, embora a matéria não seja das mais satisfatórias, nem o quadro de grandes dimensões. Apesar disto, quando confronta a primeira edição dos Lusíadas com a segunda edição da mesma obra, que sofreu, como penso que a maior parte de vós saberá, profundas mutilações, ou a segunda edição dos Lusíadas tem 1/3 do tamanho da primeira, portanto tudo o resto foi expurgado, e é a edição que ficou conhecida como a edição dos Pistos. Sousa Viterbo hesita, apesar da censura que lá está a ser assinada por Frei Bartolomeu Ferreira, Sousa Viterbo hesita em atribuir-lhe a responsabilidade por tanto corte. E diz, esta é a segunda edição, e tem aqui a censura de Frei Bartolomeu Ferreira, muito mais curta, vai ver-se aqui em cima, muito mais curta. É só este primeiro parágrafo, já vamos vê-la. E o que ele diz é, em 1584, portanto, na data em que sai a segunda edição dos Lusíadas, fazia-se nova edição e aí já a censura fez as suas cruéis mutilações. Quem foi o profanador não se pode saber ao certo, mas estava assinado por Frei Bartolomeu Ferreira. Foi ainda Frei Bartolomeu Ferreira quem reviu, mas quão diferente é o seu parecer do primeiro. Em 1572, como que se deleita em ampliar a sua crítica. Em 84, como que sente, se não o remorso, pelo menos a mágoa do atentado. Isto é a interpretação do Viterbo, não é? Da primeira vez vê-se que havia entusiasmo, da segunda, abatimento e frieza. O que é que escreveu o Frei Bartolomeu Ferreira? Uma coisa muito curta, são só estas 5 linhas. Vi por mandado do ilustríssimo e reverendíssimo Senhor Arcebispo de Lisboa e Desidor-Geral destes reinos os Lusíadas, do Luís de Camões, com algumas glosas, o qual livro, assim emendado como agora vai, não tem coisa contra a fé e bons costumes e pode-se imprimir. E o autor mostrou nele muito engenho e erudição. É uma coisa mesmo, serviços mínimos, uma coisa de pouca explicação. Diga-se de passagem que o tal abatimento e frieza do parecer de 1584 corresponde mais ao laconismo habitual do censor, em comparação com as licenças que ele assinou. A exceção é a licença dos Lusíadas de 1572, que pode considerar-se
relativamente extensa e com muita explicação em relação àquilo que normalmente ele escreve. A interpretação proposta por Viterbo neste primeiro artigo do Círculo Camoniano foi ampliado quando em 1891 ele amplia isto a ponto de escrever um livro que se chama Frei Bartolomeu Ferreira, o primeiro censor dos Lusíadas. Este livro foi um autêntico best-seller e continua a ser, ainda agora antes de vir para preparar esta conversa, entrei na internet e encontrei num alfarrabista nos Estados Unidos, outro no Porto, outro em França, e os preços andam entre os 250 euros e os 300. Portanto, não é propriamente uma obra que não tenha procura, não é? Porque senão não havia oferta ainda hoje. E é realmente esta obra que vai consolidar esta imagem do censor bonzinho ou do censor tolerante. E aí Viterbo mantém a sua opinião positiva sobre a personalidade do dominicano e atribui as discrepâncias entre as licenças da primeira e da segunda edição ao endurecimento da censura durante o período da dominação filipina, ao facto de, nessa altura, ter mudado o inquisidor e ser agora a Inquisição passou a estar sob a autoridade do arcebispo de Lisboa. Enfim, o que ele vai dizer é que o que sabemos positivamente da edição de 1584 é que ela passou também pela censura de Frei Bartolomeu Ferreira, que não teve a coragem de se opor ao vandalismo, ou que teve a fraqueza de condescender com ele. Mas Viterbo nunca acha que ele tenha sido responsável pelo vandalismo, apesar de ele assinar a licença. Esta obra de Sousa Viterbo contribuiu então para consolidar no público e entre os estudiosos esta lenda dourada de um censor que não quer fazer censura, ou quando faz é a contragosto. E a ideia de que os homens de letras olhavam para ele como uma autoridade. Uma lenda que, aliás, se encontra condensada nesta ideia: quantos homens de merecimento, poetas, historiadores, filólogos, não foram bater à porta de Frei Bartolomeu Ferreira pedindo-lhe o favor do seu conselho, a benevolência das suas aprovações. Esta lenda dourada vai sofrer, contudo, um grande e terrível golpe em 1900, portanto, pouco tempo mais tarde, quando o mesmo Sousa Viterbo publica na introdução de uma edição de luxo dos Lusíadas uma denúncia ao Santo Ofício feita por este dominicano, em que acusava um outro confrade, o famoso teólogo Diogo Paiva de Andrade, era um homem que tinha representado até Portugal no Concílio de Trento, um homem muito considerável, mas teve a triste ideia de ter uma opinião que Frei Bartolomeu Ferreira achou que era herética. E o texto da denúncia, peço só a vossa paciência, porque não resisto a lê-lo, diz o seguinte: aos 21, e ficam também a ter uma ideia do que é, como é que funciona os procedimentos da Inquisição e o tom das denúncias. Aos 21 dias do mês de julho de 1571 anos, em Lisboa, nos Estaus, que era a sede da Inquisição na Baixa, na casa do despacho da Santa Inquisição, estando aí os senhores inquisidores, perante eles apareceu, sendo chamado o padre Frei Bartolomeu Ferreira, pregador e revedor dos livros que vêm de fora a este reino, da ordem do bem-aventurado São Domingos. E lhe deram juramento pelos santos evangelhos, e que pôs sua mão e prometeu dizer verdade, e lhe fizeram pergunta se era lembrado ouvir falar a alguma pessoa, alguma coisa que lhe parecesse mal e contra a nossa fé católica, ora fosse em prática ou em disputa, estando ele denunciante presente. E disse que é verdade que este domingo passado, estando ele denunciante no coro, com Jorge da Silva praticando, nisto veio aí ter o doutor Diogo de Paiva e se sentou junto com eles. E ele, denunciante, falou com o dito Jorge da Silva sobre uma proposição que está em Blósio, a qual é que Passio Christi impedit unionem. Portanto, a paixão de Cristo impede a união.
E ele, denunciante, disse que a dita proposição defendida com pertinácia era herética, porque era impossível a paixão de Cristo poder impedir alguma perfeição. Especialmente que um dos grandes efeitos da paixão de Cristo foi unir os homens com Cristo. E outras coisas dizem prova disto, ele, denunciante. E que o dito Jorge da Silva disse que ele, denunciante, dizia muito bem. E quem dissesse o contrário merecia ser queimado. E nisto altercam muito, ele, denunciante, em favor do Boósio, dizendo, ele, denunciante, e o dito Diogo de Paiva, sobre ele, Diogo de Paiva querer declarar a dita proposição em favor de Boósio, dizendo que os doutores pios sabiam de declarar, e dizendo que São Boaventura dizia o mesmo que dizia Boósio. E ele, denunciante, respondeu que São Ventura não podia dizer tal coisa. Isto parece uma fofoca. Não é verdade. Não é verdade. Ele disse isto, mas eu achei que ele não devia ter dito, mas ele disse, e vai isto tudo de chapa para a Inquisição. E repetindo ele, denunciante a dita proposição muitas vezes, dizendo, Senhor Diogo de Paiva, esta proposição defendida com pertinácia é herética. E o dito Diogo de Paiva respondeu por sua vez, confesso, simples e interloquendo, e que esta prática estava presente o dito Jorge da Silva, a maior parte dela, e se apartou um pouco deles, e ficaram sós praticando no mesmo. E tornando o dito Jorge da Silva, perguntou a ele, denunciante, está já convertido o senhor Diogo de Paiva? E ao que ele, denunciante, tornou a dizer ápice, e assim sucessivamente. E este é um tom, há uma conversa que poderia ter ficado ali na sacristia, no coro, onde eles estavam a conversar, mas de repente isto transforma-se numa questão de tal maneira importante que há denúncia para a Inquisição. Agora, ao lado desta denúncia da Inquisição, no livro em que aparece a denúncia, diz que houve outro inquisidor que escreveu assim, mandou Sua Alteza que se não fizesse obra por estas denunciações deste livro contra Diogo de Paiva. Teve a sorte de Paiva de Andrade, que tinha o príncipe a seu favor. Porque senão, se calhar, tinha corrido realmente muito mal. O que é que acontece? Perante esta evidência da documentação, Sousa Viterbo vê-se obrigado a rever as suas interpretações anteriores. Não resiste a manter, pelo menos em parte, aquela imagem da tolerância que eles anteriormente tinham avançado. E é com uma evidente nota de pesar que vai escrever o seguinte: Frei Bartolomeu Ferreira não fora absolutamente isento do vício dominante. Pecara também, como qualquer outro, reparem, ele considera um pecado, né, em matéria de tolerância religiosa. E se o conceito que formáramos dele como revisor literário não sofre quebra irreparável, ele tem que se agarrar a alguma coisa da sua teoria anterior, não. É pressentir, todavia, que nele tivesse caído a nódoa de denunciante, de que o não podemos absolver sem faltar à verdade histórica. Anos mais tarde, 3 anos mais tarde, em 1903, vai voltar ao assunto numa nota de investigação em que dá notícia de documentos da chancelaria de Dom João III sobre Frei Bartolomeu e sobre a mãe do Frei Bartolomeu Ferreira, que era a tal Isabel Ferreira. E ele volta com pena, não é, a evocar esta reviravoltas que teve que dar na sua percepção de da tal imagem do censor bonzinho ou do censor tolerante. E escreve isto. Eu supunha, e de certa maneira é notável, reparem, alguém que escreveu um livro a provar o contrário, que publicamente acaba por dizer, enganei-me, que é aquilo que nós passamos a vida a fazer quando investigamos, não é? Quando os dados estão permanentemente a invalidar hipóteses, também há outros que aparecem e que confirmam. Ele diz, eu supunha que a cela do dominicano seria um terreno neutro, um campo de refúgio. Deve ter sido aqui que António Carneiro foi buscar aquelas imagens, não é? De todos os frades à volta de Camões, ouvirem ele a recitar. Onde as musas, evitando o fragor das controvérsias teológicas, se deleitassem no mais fraternal convívio. Isto é realmente uma imagem idílica. Tratando apenas de assuntos literários, recitando e discutindo as produções dos novos poetas. Enganei-me. Frei Bartolomeu era também um ardente polemista, um intratável ortodoxo, um intransigente em matérias de fé, farejando a heresia,
não se contentando em combater com as armas do raciocínio, mas recorrendo também ao miserável expediente de acusar os seus antagonistas perante o terrível tribunal da Santa Inquisição. Sinto que esta mácula viesse sombrear a fisionomia de um homem que tão benignamente e com tão superior critério acolhera e apadrinhara o imortal poema de Camões. Entre os críticos que vieram depois de Sousa Viterbo, poucos foram os que tiveram acesso à denúncia e até a esta informação do próprio Sousa Viterbo, em que transcreve a denúncia feita por Bartolomeu Ferreira. Artur Anselmo menciona num trabalho de 1981, mas, por exemplo, Aquilino Ribeiro, que se insurgiu contra a lenda do censor benévolo em 1949 e até procura nos Lusíadas marcas de uma possível intervenção do censor, não teve notícia da denúncia, falo apenas com base no seu raciocínio, numa dedução lógica. Mais recentemente, Leonice Berardinelli, nem ela, nem Sebastião Tavares de Pinho, que traça a partir daquilo que foi censurado, tenta estabelecer quais eram os critérios, o que é que era cortado, qual era o critério que estava por detrás, se referem a esta denúncia. Na opinião destes autores, se o Frei Bartolomeu interveio no texto das obras que publicou, fê-lo por ordem superior, por motivos alheios à sua vontade, ou pressionado pela vigilância durante o período filipino. Portanto, aquele livro de Sousa Viterbo marcou gerações e gerações de críticos e de historiadores. No entanto, nós hoje, graças às investigações de Francisco Bettencourt, sabemos que Frei Bartolomeu não só continuou a ter a seu cargo a revisão de livros, como foi encarregado em 1591, portanto muitos anos já mais tarde, até depois de Camões ter morrido, no quadro das inspeções a todos os tribunais de Inquisição do Reino, que foram ordenados nesse ano pelo cardeal Alberto, vice-rei de Portugal. E era ele quem controlava também a venda ambulante de livros na Feira do Rocio, à Porta da Misericórdia, junto ao Palácio Real e noutros locais. Portanto, ele continuou a fazer carreira no Santo Ofício. E também estava encarregado de controlar a importação de livros vindos do estrangeiro, ou seja, era ele que fazia as visitas aos barcos que chegavam ao Porto de Lisboa. Ora, em suma, não parece plausível que alguém que exerceu a atividade de revedor de livros durante cerca de 25 anos e foi acumulando cargos no Tribunal de Santo Ofício, não defendesse os princípios e as atuações da instituição que servia. Por muito que custa ao estudioso dos nossos dias, desejoso de subtrair o primeiro censor dos Lusíadas ao universo mental da sua época para poder integrá-lo num sistema de valores da nossa contemporaneidade, até porque é uma lenda bonita, Frei Bartolomeu Ferreira foi um homem do seu tempo, que perfilhou certamente a ideologia da instituição da qual dependia e na qual se integrava. Ora, estas afirmações levam à terceira questão que enunciei no início e que servirá de conclusão. Em que medida a lenda de Frei Bartolomeu Ferreira pode alertar-nos para as dificuldades que enfrenta um historiador no momento em que se vê confrontado com factos do passado que são, do seu ponto de vista e do da sua época, chocantes, inadmissíveis ou incompreensíveis? Isto vale para a censura como vale para uma série de outros aspectos da história, mas no momento em que se discute tanta coisa, então agora com a celebração dos 500 anos de Camões e os Lusíadas querem ter leituras pós-coloniais, leituras em que se fala da violência, do racismo, do colonialismo, mas na verdade são leituras que são a partir da nossa mentalidade dos nossos dias. Então a questão é mesmo essa, não é? Em que medida é que o historiador pode lidar com estas dificuldades quando enfrenta factos do passado que são chocantes, inadmissíveis ou incompreensíveis? Pois parece-me que a construção historiográfica da lenda dourada de Frei Bartolomeu Ferreira pode ser tomada como um exemplo paradigmático.
perante a natureza omissa da documentação conhecida, o historiador tem inevitavelmente que recorrer a interpretações. A tentativa de compreender a informação reunida acerca de um determinado acontecimento histórico é indissociável do esforço de atribuir sentido aos factos, de atribuir sentido a informações soltas, a documentos de difícil contextualização. De certo modo, poderíamos dizer que é precisamente esse esforço de dar sentido que justifica que se estude o passado, no sentido em que é através dessas tentativas de conferir sentido que ele se torna de alguma utilidade para aqueles que vieram depois. Mas nem todas as lacunas podem ser preenchidas, nem é possível, ou se calhar desejável, reduzir o passado às categorias do presente. Muito obrigada pela vossa atenção. Professora Wanda Anastácio, muito obrigado pela sua excelente conversa, como disse, mas pela excelente conferência que nos veio aqui dar, de facto notável e atual. E atual. Mas, enfim, Camões é sempre atual. E tudo que possa contribuir para... Enfim, fala sempre muito de Camões e pouco, se calhar ou menos, daquilo que andou à volta da sua obra, especialmente não só da sua vida, mas da sua obra. E, portanto, tenho a certeza que saímos todos aqui muito mais enriquecidos hoje com a sua conferência. E diria que, pronto, foi... Nunca se dão notas a professores, mas eu diria uma distinção. E louvor. Os professores também têm que ser lá. Também, às vezes. Pronto, mas eu queria, pronto, não só dar este testemunho pessoal, em nome da Fundação, mas passar também, obviamente, se a professora concordar, a oportunidade de alguns presentes querer colocar. Eu próprio teria uma ou duas, mas certeza que as que vão colocar são mais interessantes que as que eu iria pôr, e, portanto, fico, enfim, desde já fica aberta a possibilidade de quem quiser colocar ao comentário uma questão à professora Wanda Anastácio, e talvez só a favor de não gastarem mais tempo na pergunta do que se vai gastar na resposta. Estejam à vontade. Doutor José Ribeiro Castro. Achei muito interessante a exposição que fez, ainda que me mantenho na dúvida. Eu não conhecia esta tese Névola, mas fica por explicar a diferença da apreciação da primeira edição e da segunda edição. E não é de excluir que entre a primeira e a segunda se tenha abatido a irritação dos círculos de poder da altura que forçaram a que a segunda fosse mais restrita, que ele tivesse que ser. Mas o resto, pronto, imaginemos no ambiente da Inquisição, era uma pessoa do seu tempo e era um censor. Então, não era um mediador liberal, ele era um censor. Né? Portanto, são histórias do exercício de censura. Agora fica, de facto, essa questão. Como é que se explica uma livre da pressão social, uma apreciação? E, passados uns anos, uma apreciação bastante diferente, certamente pressionada pelo círculo de poder da altura. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, antes de passar a palavra, só dizer aquilo que se calhar permitia-me acrescentar isto, nesta linha, se é de alguma forma conhecida alguma mudança digamos, na passagem, enfim, para os Filipes, que se teria, enfim, causado alguma maneira de atuar junto da Inquisição. Já agora, sim, posso só ver. Quanto ao episódio do Diogo do Fábio Andrade, a Inquisição ficou com a fama, não digo, não é propriamente proveito, de se tornar uma ferramenta de perseguição e de inveja. E, portanto, não sabemos se entre Frei Bartolomeu e um jesuíta, portanto, entre um dominicano e um jesuíta, onde as lutas eram conhecidas, isso não terá acontecido.
obviamente, usou aquilo que era corrente nesse momento. Boa noite. Parabéns pela sua intervenção, professor. Eu sou uma mistura de várias culturas. Eu nasci em Moçambique e vivi 23 anos na ilha de Moçambique. Camões viveu de 1568 a 1570 na ilha. O poder de Inquisição era tão forte porque eu saí de Moçambique em 2017. E durante esse, de 2003 a 2017, sempre que ia ao norte, fazia uma visita aos lugares onde Camões compilou os seus Lusíadas. Quem foram as pessoas que acompanharam diretamente foi a Bárbara, que era uma escrava da Indonésia, e o Jago, que era o homem que o conduzia. O espaço onde ele compilou os Lusíadas ainda existe. Neste momento é gerido pela comunidade hindu. Eu planeei aqui, ponto por ponto. Eu gosto dos Lusíadas, adoro os Lusíadas, e sempre que nós fizermos uma análise epistemológica de uma obra, e não política, nós ganhamos com isso. E os Lusíadas, para mim, representam um dos maiores empreendimentos, do ponto de vista literário, da nossa história. Porque eu, em Singapura, sabem quem é o Luís Camões, quem é o Vasco da Gama. Eu, na Austrália, sei, eles sabem quem nós somos. Nós somos um povo pequeno geograficamente, mas muito grande na ação histórica, na ação de desenvolvimento. Esta rota dos descobrimentos, onde praticamos coisas que não devíamos, começa a ser iniciada e uma nova rota baseada no conhecimento científico. E nós temos capacidade de o fazermos porque somos um povo nobre. Somos um povo com uma cultura de 900 anos de história. Os 50 anos que nós atravessamos até hoje, há uma evolução sociológica, há uma evolução antropológica. Eu, para terminar, só queria ler um poema, se me der licença, da Ilha de Moçambique. Alusiva à Ilha de Moçambique, onde Camões passou. É a minha autoria. É na rua onde ele viveu. Rua do Fogo. Na porta fechada da Rua do Fogo, onde se esconde o mistério do Parnaso, conhecido ao ar livre, não desaparecido, moram pedagogos, períferos, cinéticos, símbolos de um tempo inquieto, revolto, insensato. Aqui nesta praça, que é minha, escreves e declamas para o mar o talento filosófico dos poetas. De histórias, viagens inacabadas por inveja do Futombo. Trazendo na pedra que te sustenta mentes e segredos de ninfas e musas por quem lutaste. Serás da minha ilha, Luís, por mérito. Transportando de madrugada ao anoitecer a vontade inequívoca de perpetuar com honra e glória um povo que sente e sabe quem és. Sei que, em Bárbara, do Oriente, de cabelos pretos e olhos sossegados, palmeaste os becos únicos de inspiração poética, onde encontravas a paz perpétua. Em já o escravo, que muitas vezes te guiou por caminhos que não vias, encontra a gratidão, a lealdade infinita, o humanismo, defendendo muitas vezes em discussão aberta. Disse. Obrigado. Obrigado. Até aí, já Muito boa tarde. Em nome da UPA e da Comissão Temática da Promoção e Difusão da Língua Portuguesa, gostava de agradecer este evento e à Fundação Cidade de Lisboa pela sua organização, parabenizar a professora e só partilhar convosco um acontecimento de há pouco tempo, no início deste mês, organizámos uma comemoração dos 500 anos de Luís Vaz de Camões na cidade da Praia, em Cabo Verde. Levámos a comissária à altura nacional
das comemorações dos 500 anos, a professora Rita Marnoto, que moderou um painel onde estavam os 2 prémios Camões da cidade e também de Cabo Verde, portanto, Arménio Vieira e Germano Almeida. Após esta apresentação extremamente interessante e erudita, tivemos, e é disso que queria partilhar convosco, um jovem cabo-verdiano se levanta, toma a palavra e diz que Camões e os Lusíadas foram para ele o Google de hoje para aprender a fazer sonetos, porque na altura da pandemia ele julgava que os sonetos não seriam para pretos. Ele, como preto, descobriu que realmente havia cabo-verdianos negros que tinham praticado os sonetos. Como ele não sabia a técnica de os fazer, foi à biblioteca local mais próxima e requisitou uns Lusíadas e, através dos Lusíadas, aprendeu a fazer sonetos. Quando ele disse esta frase, que eu irei pôr nas atas dos nossos encontros, este já foi o 12º encontro de escritores da língua portuguesa, que pela UPA organizo há 7 anos na praia, mas 4 anos em Brasil, 1 ano em Angola, que é Camões, a sua atualidade é como um Google para um jovem que quer aprender poesia na forma do soneto. Muito obrigado. Obrigado. A professora talvez tenha para 6 Se alguém quiser mais colocar uma questão, Sim. se faz o seu. Boa tarde, eu gostei imenso de ouvir a senhora professora e vou só colocar assim uma ou 2 questões, mas muito, enfim, sou completamente leiga nesta matéria. Camões para mim foi um liceu e pouco mais. Bom, mas então, um pouco na linha do que disse o doutor Ribeiro Castro, pergunto se entre o primeiro escrito e o segundo escrito de Frei Bartolomeu Ferreira sobre os Lusíadas, pergunto, se calhar a professora falou nisso, qual a distância de tempo? Se a diferença do conteúdo teria a ver apenas com o abatimento dos poderes sobre o censor, que teria sido muito no primeiro escrito, se apenas esse facto, ou se também o facto idade, se poderá ter tido aí algum peso nessa diferença. E depois ainda também uma questão muitíssimo ingênua, talvez, mas que completamente correta. E que é esta. Se os Lusíadas que nós conhecemos comumente, se é a versão inicial ou se é a versão não é aquela segunda muito cortada. Pronto, ainda bem. Obrigada. É só. Desculpa. Sim, Muito obrigado. Antes de mais, felicitar não só a Fundação Cidade de Lisboa, a pessoa do Sr. Professor Dr. António Tavares, bem como a Sra. Professora Wanda Anastácio, ela é interessantíssima e elucidativa, até pelas dúvidas que ainda deixou passar e que ficarão, mas com certezas que todos já alojaram no nosso pensamento, pelo menos no meu. Foi extremamente interessante. Eu gostaria só de deixar aqui uma nota que é esta. Hoje, e nós somos, obviamente, também o nosso tempo e as nossas circunstâncias, como referiu o filósofo conhecido, Ortega Gasset, e não há dúvida que aquilo que hoje alguns designam
formulação mais anglosa, anglo-saxónica, pela designação woke, que de algum modo tem percorrido os últimos tempos, pode entender-se, de alguma forma, como a continuidade daquilo que, sobre outras vestes, noutras roupagens, noutras circunstâncias, também ocorreu. E, desde logo, a antinomia na própria expressão, abundantemente referida na notável conversa. E a conversa é em si extremamente importante, porque é uma forma de trato respeitosa, mas afável de comunicar. E comunicar significa a capacidade de receber, e é isso que, na minha parte, modestamente, tento aqui contribuir, face àquilo que foi o início da própria comunicação da senhora professora. Quase diria, repito, a antinomia, o censor, a evade de alguma violência, quase parece uma contradição dos próprios termos. O censor, se efetivamente bem, e a bom termo que é levado, que foi contido, traz a benevolência aquilo que Conrado nem guardou o silêncio que dizia ter. O mito, porque se benevolência tiver, algo de frustrativo naquilo que foi o labor que está atribuído. Hoje, há muitos censores, quiçá menos eivados de benevolência que se afirmou poder Frei Bartolomeu possuir, mas não são menos, e atrevo a utilizar a palavra sem qualquer como, menos perigosos do que aqueles com benevolência ou com falta dela exerceram a figura da censura. Ontem, hoje ou amanhã, a censura existiu. E ela existe sempre, desde logo a começar por nós próprios e por aqueles que nos rodeiam, significa que algo que é fundamental para poder frutificar está já empinado. Agora, a forma não é proibi-la. A forma é, sim, criar condições para que não possa eliminar aquilo que é a origem. Felizmente, vimos no caso da Luzia, felizmente, tal não aconteceu. E hoje nós, atrevo-me a dizer, a própria humanidade, este mundo que é o nosso, o qual vivemos, que conhecemos, tem essa possibilidade maior de ter uma obra, de ter algo que representa o que há de mais importante, mesmo em termos de discordância, seja a tratação de Santo Agostinho, seja os deuses, os gentios, seja o canto nono, mas sobretudo quando ouço para delimitar e de alguma forma censurar, e o censurar quase na figura muito elevada ao olho de Deus, e que Deus permita, não é? Aqui com a sua tolerância de sempre, alguma medida do clássico, personificado, por exemplo, da queima dos livros da Segunda Guerra Mundial, é um exemplo bastante bem conhecido. Tudo o que significa a castração do que há de mais importante no ser humano, que é a sua capacidade de liberdade de pensar. Portanto, agradecemos, e assim também, Sra. Professora Bernarda Machado, e à Fundação Cidade de Lisboa, eu agradeço a possibilidade de acompanhar um pouco o que foi a parte do meu Ferreira. E já agora, as muitas ordens que, pelos vistos, Sousa Vita passou de todo, e a capacidade de reconhecer que o mundo é feito de mudança, que nem sempre que antes era, hoje será e amanhã será. Agora a censura, ontem, hoje e amanhã, jamais. Já bem basta acabar com os próprios fazermos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Ainda ao fundo.
Boa tarde a todos. Eu gostava de cumprimentar, obviamente, o projeto da mesa e a ação obviamente, pela iniciativa e no fundo, a nossa leitura pelos contributos que nos vai trazer hoje. Eu gostava de fazer uma pergunta que se relaciona muito mais com a biografia de Camões, no fundo, com a relação com a obra. Falando do paralelismo com o Diogo Pátria de Andrade, nós, como sabemos, era filho do Teodoro Dom João III, que era irmão de Dona Vila de Andrade, portanto, dizemos que Camões, da família do Conde de Linhares. Se uma personagem tão importante foi censurada, no fundo, naquele que era a época da Inquisição que foi instaurada em Portugal, a mãe de Dom João III, ou filho de Dom João III, de que forma é que existem evidências ou não de que Camões, sendo apaniguado ou criado a Casa dos Condes de Linhares, foi beneficiado ou prejudicado em razão dessa ligação. No fundo, era só muito esta questão que eu gostava de deixar, sobretudo a propósito de muitas das pistas que foram levantadas pelo professor Germano Saraiva, como sabemos, eram apaixonados por Camões, e tudo quanto eventualmente dizia respeito à vida de Camões, ele arranjava de forma a tentar explicar, através de mais variados aspectos biográficos. Obrigado. Obrigado. Se calhar, passava agora. Então, vamos ver se... Não sei se tenho resposta para tudo, mas tenho algumas ideias que posso pôr em cima da mesa para alimentar esta conversa. Em relação às duas licenças, que houve várias pessoas que falaram dessas duas licenças, parece-me que eu tenho mais perguntas do que respostas. A primeira pergunta, ou a primeira questão que se põe, é que nós sabemos muito pouco, na verdade, das circunstâncias da publicação da primeira edição, em 1572. E também não sabemos, porque o censor nunca diz aquilo que corta. Há censuras que se dão a ver, mas a maior parte das censuras não é visível. Dão-se a ver, por exemplo, quando há um livro proibido, e há alguns aqui na Biblioteca Nacional, em que os passos que não eram proibidos estão arriscados. Então, é uma censura que se dá a ver. Mas quando os passos são eliminados antes da obra ser impressa, nós não sabemos o que é que foi cortado antes. E a questão da primeira edição dos Lusíadas é que nós nem sequer sabemos se ele foi assim tão benévolo. Não sabemos se não saíram já não sei quantas estrofes. A tese da Aquilino Ribeiro nos anos 40, final dos anos 40, e que ele depois tentou sustentar com as próprias passagens, algumas estrofes que se encontram no corpo do poema, é que já antes da primeira publicação, Camões teria sido aconselhado a fazer mudanças e que teria havido cortes que nós não sabemos quais foram. E há uma estrofe célebre em que Vênus, a certa altura, diz ao Gama: porque nós somos fabulosos. É toda uma estrofe em que os próprios deuses reduzem o seu papel no poema a efeitos decorativos. Nós não existimos, vocês estão aqui, somos deuses e tal, aparecemos aqui com o adjetivo divino, mas nós somos fabulosos, só servimos para ornamentar o poema, um pouco como tal e quais são as palavras que vêm na licença que Frei Bartolomeu Ferreira escreve para a primeira edição. E essa coincidência foi interpretada por Aquilino Ribeiro como uma prova de que o que chega até nós já é um texto manipulado. Portanto, eu não sei, isto talvez responda a uma primeira questão. E, portanto, se isto é verdade, se calhar podemos pensar ao contrário, o que é que faz com que Frei Bartolomeu Ferreira tenha deixado passar aquela versão? Ou será que ele estava a ser benévolo ou estava pressionado por alguém que tinha mais força? Estou a olhar para si. Que tinha mais poder, que tinha mais força e que o obriga. Não sabemos se isto era a sua verdadeira natureza ou se ele foi forçado a deixar passar, ainda assim, portanto, poucas ou menos estrofes, a primeira edição. E não é fácil responder esta questão. De facto, a pergunta que fazia o Dr. Carmona Rodrigues, se há alterações de poder, há grandes alterações naqueles 12 anos, de facto, porque Portugal perde a independência em 1580,
Os documentos permitem calcular que Camões tenha morrido ou em 1579 ou em 1580. É claro que ter morrido em 580 é muito mais bonito, porque permite aquela ideia romântica de que o poeta nacional morre com a pátria. E até é atribuída uma frase a Camões que diz: morro na pátria, não só morro na pátria, mas com ela. Nunca, não saberemos porque a data da morte é calculada a partir da tensa que é encaminhada, digamos assim, para a mãe de Camões na altura em que Camões morre. Como a mãe fica desamparada, o Estado, o rei, mas enfim, a administração pública permite que ela receba uma parte da atenção que o filho tinha conseguido com a publicação dos Lusíadas, e ela começa a receber a partir de 1580. Então é a partir daqui que se chega a esta conclusão. Mas, de facto, o que muda é quem é que está à frente da Inquisição e as próprias instâncias do poder. Quando Filipe II toma posse nas Cortes de Tomar, não é? Faz o juramento nas Cortes de Tomar, e vale a pena pensar que é o único rei que não toma posse em Lisboa, e não toma posse porque ainda há guerra em Lisboa. Ainda não está, a Batalha de Lisboa não está completamente decidida. Há um pacto que faz com as três representantes, não é? Com os representantes do clero, do povo e da nobreza, e uma das quais, há várias cláusulas, algumas hoje muito interessantes para nós, agora estou a pensar nos aspectos que levantou, do paralelo com os nossos dias. Por exemplo, eu não resisto a dizer isto, uma dos compromissos que é assumido por Filipe II de Espanha e I de Portugal é de que os portugueses possam continuar a dirigir-se à administração pública na sua própria língua. Acho isto muito interessante quando temos que fazer projetos para a FCT e tem que ir tudo em inglês. Pronto, isto é uma parte, é uma opinião. Mas a outra cláusula é que as instituições portuguesas se mantivessem em uma independência institucional, o que quer dizer que a Inquisição portuguesa mantém uma independência em relação à Inquisição espanhola durante todo o tempo da ocupação. Isso também quer dizer que as duas traduções dos Lusíadas encomendadas pelo rei de Espanha, que são publicadas em 1580, uma que é encomendada em Salamanca, à Universidade de Salamanca, e a outra à Universidade de Alcalá de Henares, circulam inteiras durante todos os 60 anos da dominação espanhola. Inteiras, ou seja, sem cortes. Há pequenas alterações, sei lá, onde diz o cobarde castelhano passa a ser o valente castelhano. Mas isso até se compreende, é uma questão de boa vizinhança e também o poema passaria melhor, enfim, seria melhor acolhido. Mas, de facto, circulam, as versões espanholas não levam cortes. É a versão portuguesa que é muito pesadamente vitimada em 1584. Mas isto também, a sensação... A versão castelhana é a primeira edição publicada. A versão castelhana é publicada, as traduções são publicadas em 1580, no momento da anexação. O texto corresponde ao texto corresponde na íntegra, nunca levou cortes. Portanto, é em Portugal que isto é considerado perigoso, que é considerado perigoso por motivos, se calhar, morais, mas também por motivos políticos, porque se transforma numa bandeira do independentismo. Não sei se podemos falar de nação como falamos no século XIX, mas podemos claramente falar de um sentimento de identidade que existe na comunidade portuguesa, e mesmo durante estes anos de ocupação há uma série de livros que são publicados, alguns deles em espanhol, falando das maravilhas e das excelências e da história portuguesa. Há um muito conhecido que é Flores da Espanha e Excelências de Portugal, de António Macedo, mas também, Sousa Macedo, mas também há outros livros com a preocupação de pôr no mapa a história portuguesa, por exemplo, algumas epanáforas amorosas, algumas epanáforas de Dom Francisco Manuel de Melo, a monarquia lusitana também é desta altura. Portanto, há realmente uma grande preocupação por largos setores da inteligência portuguesa de marcar a presença e construir Portugal como uma zona da Península Ibérica que tem uma identidade que não se confunde com
com outra identidade. Portanto, a sensação que dá é que a Inquisição se põe à vontade. E é difícil avaliar qual é o papel de Frei Bartolomeu Ferreira nisto. Não é? Não sabemos se a primeira censura foi porque ele era benévolo ou porque estava obrigado, ou se foi a segunda porque estava obrigado ou porque se pôs à vontade. E não tenho resposta para isto. E em relação à relação entre a biografia e os textos, entre a vida que se está a passar na vida de Camões e aquilo que sucede, e os documentos que nós temos da poesia e da obra, temos muito poucos documentos sobre a biografia camoniana. O que podemos é procurar genealogias, procurar afinidades, um pouco como estava a ligar as famílias e o poder, mas também sabemos que as genealogias é a coisa mais fácil de manipular, não é? Basta a gente pôr um risquinho para a direita em vez de ser para a frente, e em vez de ficar filho, fica primo, ou fica outra coisa qualquer. É realmente difícil. E, portanto, é sempre um terreno, apesar de que este ano saíram 2 biografias interessantíssimas, qualquer delas que reúnem documentação e um pensamento muito estruturado sobre o que poderá ter sido a biografia camoniana, uma do Carlos Bobon, outra da Isabel Rio Novo. São avanços, porque são releituras de documentos que existem, mas, de facto, o que fez a historiografia até muito recentemente foi pegar num exemplo, numa ideia, que foi, penso que quem teve essa ideia pela primeira vez foi um senhor chamado Manuel Severino de Faria, que era chantre em Évora, e que escreveu uma obra também durante a ocupação castelhana chamada Discursos Vários Políticos, imagino que alguns de vós conhecerão, entre os quais está uma vida de Camões. E nessa vida de Camões o que ele diz é que sabe-se tão pouco sobre a vida de Camões que vamos ver o que é que ele escreve, porque afinal ele é um poeta e as vidas dos poetas estão certamente nas suas obras. Então inaugura um processo que vai à obra buscar dados para construir a vida, e depois com a vida que vai sendo construída vamos encaixar as obras. E este círculo vicioso, de certa maneira, aquele que é inaugurado no século XVII, continua a ser alimentado e a alimentar atribuições de poemas com pouco fundamento a Camões, e também a construções mais ou menos realistas, mas também mais ou menos imaginárias da biografia camoniana. É um terreno em que eu não me sinto nada à vontade. E é um terreno que eu acho que quem está acostumado a trabalhar com documentos sente como algo de escorregadio pela dificuldade em encontrar documentos fidedignos. Há outras figuras da mesma época, de quem sabemos muito, nomeadamente se tiverem ficado em Portugal, coisa que Camões não ficou, e portanto uma grande parte da vida dele decorre fora daqui, e fora daqui a documentação não está acessível, ou não esteve, ou destruiu-se, ou desapareceu, ou se calhar ele não era tão famoso quando saiu daqui. Mas, por exemplo, Piro Andrade Caminha, não só temos muitas poesias dele, temos 1000 e tal poemas nesse tal manuscrito, temos um manuscrito autógrafo, sabemos tudo da vida dele, com quem casou, onde é que ele está, até sabemos que a tença dele era bem superior à de Camões. Camões tinha os tais 15.000 reis e o outro tinha 200.000. Enfim, podemos dizer, é que o Estado paga pior que os privados. Pode ser. Mas, de facto, eu sinto-me muito pouco à vontade. Não lhe sei dizer nada sobre a biografia, pela simples razão de que me sinto em terreno absolutamente escorregadio. Não sei se respondi a tudo. Não sei se o Paiva de Andrade não foi censurado. Eu acho que não, por interferência, porque exatamente era um homem muito conceituado, por interferência do rei. Mas nós conhecemos vários casos, também é o caso de Damião de Góis, não é? No momento em que as influências na corte, quem os protege desaparece, a Inquisição não tem hesitações em os apanhar. Não sei se respondi, mas qualquer observação que queiram fazer. Muito bem, obrigado mais uma vez. Eu não sei, enfim, se ainda haverá alguma questão, mas portanto, também já nos aproximamos daquela que é chamada agora mais do jantar, e todos temos ainda das nossas escadas, mas Sr. Professora Wanda Anastácio, foi um grande prazer voltar a ver, voltar a estar consigo passar há alguns anos, já não nos via. E especialmente nestas circunstâncias em que
queria agradecer mesmo muito o ter vindo até hoje à Fundação, termos esta conversa, que seguramente saímos todos daqui muito mais enriquecidos, muito mais, digamos, dentro destas questões que fazem parte da nossa história, algumas das quais se calhar nunca terão resposta, mas abre-nos aqui caminhos também de identidade e como foi dito aqui pelo Dr. Jónio Martins também, alguma reflexão sobre o que é a dinâmica dos tempos e a sua leitura que cada um de nós deve fazer. Muito obrigada, eu é que Muito obrigado. agradeço. Muito obrigado Agradeço. pela vossa presença.